capítulo 7, versículo 1 em diante. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás a teu grande povo, ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Amém, igreja? Somente até aí, em nome de Jesus. Pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Deus, poder e glória. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é fiel. Igreja, esse texto que nós lemos vai nos retratar como começou, como se iniciou a jornada de Josué e o povo de Israel para conquistar a terra de Canaã. Deus prometeu para Israel que tiraria Israel do Egito e levaria Israel para uma terra boa, uma terra a qual o próprio Deus diz que mana leite e mel. A promessa de Deus para Israel é: vocês vão deixar de ser escravos no Egito e vão para uma terra boa, serão livres em uma terra que mana leite e mel, numa terra de bênção, numa terra de paz, numa terra de abundância. Só que Israel teria que lutar para conquistar essa terra.
Deus, Ele prometeu que iria tirar Israel do Egito, mas não prometeu que ia tirar o povo que habitava Canaã para Israel tomar posse. Israel teria que lutar. E quando eu digo lutar, é lutar na palavra, no sentido literal da palavra. Israel teria que pegar em armas e lutar contra um povo que era muito mais numeroso do que o povo de Israel, um povo que era muito mais preparado para a guerra do que o povo de Israel, e teria que lutar contra um povo que era bárbaro. E Deus, Ele leva Israel, Ele conduz Israel até a terra de Canaã. E chegando lá, Israel se depara com uma terra inteira cheia de povos para conquistar. Israel teria que teria que expulsar aqueles povos da terra para eles tomarem posse. Amém, igreja? Todos os irmãos estão ouvindo? Glória a Deus, aleluia. Eu estava reparando aqui, a gente está meio em desvantagem aqui hoje, varão. Olha o tanto de mulher que tem nessa igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perde o foco da palavra, não, irmãos. Aleluia. Então eles teriam que lutar. Eles teriam que guerrear. E a primeira cidade que eles enfrentam é a cidade de Jericó. É a primeira cidade, é o primeiro povo que eles vão ter que lutar para conquistar. Canaã por completo era a cidade de Jericó. E como todos nós conhecemos bem a história, em Jericó tinha um muro muito grande, que ninguém conseguia ultrapassar aquele muro. Era um muro fortificado, e não tinha exército na terra que conseguia ultrapassar aquele muro e lutar contra a cidade de Jericó. Só que agora, a cidade de Jericó se depara não com um exército de homens apenas, mas a cidade de Jericó se depara agora com um general de guerra. Aleluia! Com um Deus que não precisa pegar em espada para vencer uma batalha, para vencer uma guerra. Agora a cidade de Jericó se depara com um Deus que ele não precisava, irmão, nem mandar Israel rodear a cidade. Se ele quisesse, bastava uma palavra apenas e aquele muro caía. E agora, Deus dá estratégia para Josué. O muro da cidade de Jericó cai. A gente conhece a história. Israel entra, conquista a cidade, mata todos os moradores da cidade, e agora Jericó pertence a Israel. O povo está feliz, o povo está alegre, porque eles estão vendo, eles estão contemplando diante dos olhos deles a promessa que Deus fez 40 anos antes, quando eles ainda estavam lá no Egito, quando eles ainda eram escravos no Egito. Imagina um jovem de 20 e poucos anos, que é soldado do exército de Israel. Ele contempla os muros da cidade de Jericó caindo, Israel entrando, conquistando a terra, e ele lembra que o que ele está vendo acontecer ali, o que ele está presenciando, foi algo que Deus prometeu para o pai dele, que ainda estava no Egito escravo. E agora ele está contemplando o cumprimento, o começo do cumprimento da promessa de Deus. Israel está entrando numa terra que mana leite e mel. Israel está tomando posse da terra de Canaã. Então o povo se alegra, meu irmão, porque eles viram um verdadeiro milagre acontecer. Aquele muro de Jericó caindo foi um verdadeiro milagre, foi sobrenatural. Quando os outros povos da terra de Canaã
chega lá a notícia de que os muros das cidades foram engolidos pela terra, e Israel entrou na cidade e dominou a cidade, e quando eles ouvem a notícia, pastora, eles não glorificam o exército de Israel. Aquele povo glorifica o Deus de Israel, porque eles entendem que só um Deus soberano e forte era capaz de fazer aquilo acontecer. Porque muitos povos tentaram, muitos outros exércitos tentaram, mas só o Deus de Israel conseguiu com que aquele muro fosse ao chão. Então, imagina comigo a cena agora. Israel entrou, conquistou a cidade. Está todo mundo alegre, feliz, nas suas tendas, cantando, louvando a Deus, glorificando a Deus. Os outros povos das outras cidades de Canaã ouvem a notícia, o coração deles já acelera, porque eles sabem que Israel está indo em direção a eles. E agora Josué, que é o líder de Israel, se prepara. E ele diz assim: vamos agora para a próxima cidade, o próximo passo. E qual é a próxima cidade? A próxima cidade é uma cidade chamada Ai. Israel junta seu exército e ele tem uma ideia. Ele diz assim: vamos mandar alguns homens para ir lá espionar a terra e ver como que é o exército desse povo, como que é as entradas da cidade, ver como que a gente faz para entrar. E aqueles homens vão e espionam a terra, a cidade de Ai. E quando eles voltam, eles têm um conselho preparado para dar para Josué, porque eles viram que a cidade de Ai, diferente de Jericó, não era uma cidade tão forte. O exército deles não era um exército tão forte, não tinha um muro gigantesco em volta protegendo a cidade. Era um povo simples, era um povo de pouco poder, de força militar. Aí o conselho que eles têm para Josué é o seguinte: não manda todo o exército de Israel para lá não, manda poucos homens, uns 2 ou 3 mil homens só, porque aquele povo é pouca gente, é uma cidade que não é tão forte como Jericó, a gente vai dar conta, manda só alguns. E Josué ouve o conselho e ele diz: não, o conselho é bom, o conselho é ótimo, vamos mandar só alguns 3 mil homens para lá então para lutar. Só que quando Israel vai invadir Jericó, olha a diferença. Deus, ele deu um plano detalhadamente para Josué de como fazer e o que fazer. Deus disse para Josué: Josué, rodeia a cidade durante 7 dias, dá uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E no final das 7 voltas, todo o povo, os sacerdotes vão carregar a arca da aliança na frente, o exército vai atrás, rodeia a cidade. E no final, quando terminar, vocês vão dar um grito, Josué. Grita bem forte, grita bem alto. E Deus não diz que o muro vai cair. Deus não fala, presbítero. Deus só manda Josué rodear a cidade. Deus só manda Josué levar a arca da aliança, rodeia a cidade. E no final de tudo, solta um grito bem alto. Mas Deus não diz assim, que no final desse grito, o muro da cidade vai cair. Não. Deus dá o plano, Deus dá o que tem que fazer, mas Ele não diz qual vai ser o resultado disso. Josué teve que ir pela fé, meu irmão, e pela obediência à direção que Deus estava dando a ele, sem saber o que ia acontecer depois. A Bíblia não diz que o justo vive pela fé? Que o justo não, o justo, Deus disse: o meu justo, ele não anda por vista, não anda por aquilo que ele está vendo, mas ele anda pela fé. Deus não diz que depois de tudo isso, o milagre vai acontecer, não. Ele dá o plano,
mas ele não dá o resultado. Para quem quiser ver o resultado, tem que seguir o plano de Deus. Se você quiser ver o resultado, meu irmão, tem que seguir o plano que Deus está dando, a direção que Deus está dando. Só que tem uma coisa, Deus diz para Josué: quando vocês entrarem em Jericó, tudo que tiver lá, ouro, riquezas, prata, bronze, tudo que for, os animais, não importa, o que vocês virem de riqueza lá, destrói tudo. Não leva nada para Israel. Ninguém vai ficar com nada. Destrói tudo. Essa foi a direção de Deus. E agora, Josué está indo para Ai, com os 3.000 homens que ele mandou. E quando ele chega lá para lutar, a Bíblia diz, nós lemos aqui em Josué 7, que o exército de Ai foi mais forte do que o exército de Israel. E os homens de Israel fugiram diante dos homens de Ai. E naquele dia, 36 homens de Israel, entre aqueles 3.000, morreram. E os outros que não morreram, voltaram correndo, fugindo, com medo, de volta para o acampamento de Israel. Quando Josué e os anciãos de Israel veem os homens, os soldados que eles mandaram, certos da vitória, confiantes da vitória, voltar humilhados, feridos, machucados, carregando seus mortos, a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu como água. E onde estava a alegria, a festa, por eles estarem vendo a promessa de Deus se cumprindo diante dos olhos deles, agora se toma conta a tristeza, a decepção, o medo, a angústia, o pavor. Ninguém entende nada, porque Deus disse que eles iam conquistar a terra, e agora eles perderam para um povo que era muito mais fraco do que eles. Eles perderam para um inimigo que era muito mais fraco do que eles eram. Porque, irmão, deixa eu trazer um exemplo aqui bem simples. Quando um time de futebol está jogando e um time muito mais fraco perde para um time muito mais forte, é uma coisa, porque o outro time é mais preparado, tem mais dinheiro, tem jogadores melhores. Agora, quando um time que é muito forte, pastor, presbítero, um Flamengo da vida, perde para um time aqui do nosso estado, que é despreparado, que não tem, é outra coisa. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel era, diante dos homens de Ai, era um time forte, preparado, sabe, com os melhores equipamentos de guerra, tudo. E eles perderam para um povo que tinha muito menos preparo do que eles para a guerra. E eles não entendem nada. A tristeza toma conta. E o que Josué faz? Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Eu preciso entender o que está acontecendo. Porque em Ai, em Jericó, nós lutamos, nós conquistamos, nós seguimos à risca aquilo que Deus disse e nós alcançamos a vitória. E Josué vai falar com Deus. E Josué está lá se lamentando, se lamuriando, rasgando o coração, os anciãos lá junto com ele, jogando terra na cabeça, rasgando a roupa do corpo, aquela agonia toda. E Deus olhando para Josué: ei Josué, levanta daí. Para que rasgar a roupa agora? Para que jogar terra na cabeça agora? Levanta daí, cara. E Josué se lamentando com Deus: Deus, o que aconteceu? Nós perdemos para um exército mais fraco do que a gente. O que os outros povos vão falar agora? Que o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui na terra de Canaã? E aí vem a resposta de Deus: não, Josué, vocês perderam porque Israel pecou. Vocês perderam, o seu inimigo prevaleceu sobre você, porque Israel pecou. E é aqui que eu quero começar a pregar nessa noite. O maior inimigo de Israel, meu irmão, não era a cidade de Jericó,
não era o povo de Ai, não eram os gigantes que habitavam na terra de Canaã. O maior inimigo de Israel não eram os povos da terra, não eram os cananeus, não eram os amorreus, não eram os filisteus, não. O maior inimigo de Israel estava dentro de Israel mesmo. Ouça o que eu vou te falar, o maior inimigo de Israel estava dentro de Israel. Davi enfrentou urso e venceu. Davi enfrentou gigante e venceu. Davi matou um leão e lutou contra um leão e venceu. Mas quando Davi se depara na janela da sua casa e ele se depara com o maior gigante que ele enfrenta, ele perde. Porque o maior adversário de Davi era a própria carne dele, que desejou Batseba com os olhos e não resistiu à tentação. Então o maior adversário de Israel não era os outros povos da terra de Canaã, era a ganância, era a cobiça, era a desobediência, era a falta de fé naquilo que Deus estava falando, era a falta de seguir à risca aquilo que Deus estava ordenando, era a falta de fé para seguir à risca a direção, o direcionamento de Deus para eles. O maior inimigo de Israel não eram os povos de Canaã, estava dentro de Israel. E agora Josué reúne todo o povo. Ele reúne todo o povo, e o povo está lá chorando, se lamentando, rasgando o coração, rasgando as vestes. Josué já se recompôs, porque ele entendeu agora o que estava acontecendo. Ele junta, reúne todo mundo. Deus manda ele falar para o povo se santificar. O povo se santifica, e ele vai procurar entender o que aconteceu. Ele junta todo mundo e diz: olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo que teve alguém entre nós que fez exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. E enquanto esse alguém que estiver no nosso meio não se manifestar, não se confessar, não trazer à tona aquilo que aconteceu, Israel não vai poder avançar na conquista de Canaã. E aí ele vai e denuncia o pecado de Acã. Ele manda chamar Acã e diz: Acã, o que aconteceu? E Acã vem todo desquadrado: não, Josué, é que quando nós invadimos a cidade, eu encontrei um baú cheio de riqueza. Tinha uma capa babilônica cravejada de diamante, de ouro. Tinha algumas moedas lá, e eu não resisti. Eu trouxe, escondi no meio da minha bagagem, enterrei, está lá enterrado debaixo da minha tenda. Aleluia. Um dia eu estava orando, eu estava perguntando a Deus: Deus, por que as coisas estão tão travadas assim e não andam? Eu não estava falando de nada exterior, eu estava falando de mim mesmo, da minha vida, sabe? E eu orando e falando com Deus: Deus, por que está tão travado assim e não anda? Porque na nossa cabeça, meu irmão, nós temos um costume religioso de achar que quando muitas vezes as coisas não estão andando é porque o diabo está fazendo, é o demônio que está assim. Não, meu irmão, não foi diabo que desobedeceu a Deus lá em Jericó, não foi demônio que fez Israel perder a batalha contra Ai, foi a desobediência de Acã. Então nós temos esse costume religioso de achar que é o diabo, o adversário, o inimigo. Não, meu irmão. Aí quando eu estava orando, o Senhor falou comigo assim: olha para dentro de você, se analisa aí. E o apóstolo Paulo diz isso lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. E aí eu comecei a me analisar, e aí eu fiz um raio-x em mim, e aí eu encontrei algozinho que estava lá. E Deus disse para mim: é por causa disso que ainda não avançou. Enquanto isso daí não sair, vai continuar tudo travado. E era exatamente o que estava acontecendo em Israel naquele dia.
enquanto o mal não fosse retirado de Israel, enquanto o mal não fosse arrancado do meio de Israel, não ia adiantar Israel ir lutar contra ninguém, porque eles iriam perder. Porque o problema não estava do lado de fora de Israel, o problema estava dentro de Israel. Enquanto, presta atenção nisso, enquanto o mal não fosse arrancado de dentro de Israel, não ia adiantar Israel ir para a luta, para guerra nenhuma. Enquanto Israel estava desconcertado diante de Deus, não ia adiantar Israel pegar espada, pegar lança, pegar escudo. Primeiro Israel tinha que se alinhar com Deus, se consertar com Deus, se ajustar primeiro, se posicionar. Aí sim, as coisas iam fluir no meio da guerra. Aleluia! E quando eu olho para a igreja hoje, eu não estou falando da igreja aqui, da igreja da esquina, a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje, enquanto nós não nos consertarmos com Deus, enquanto nós não nos ajustarmos com Deus, tem coisa que vai continuar travada, tem coisa que vai continuar bloqueada, tem bênção que vai continuar travada, tem promessa que vai continuar sem ser cumprida, tem bênção, meu irmão, que você vai insistir querendo receber, vai culpar o diabo, e Deus está olhando dizendo, se conserta primeiro, meu irmão. Aleluia! E isso não sou eu, quem dera se fosse eu, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Deus disse para Josué, santifica o povo, arranca o mal do meio do povo, porque não vai adiantar ir lutar, se primeiro não se consertar. A promessa de conquistar a terra de Canaã, ela não iria continuar acontecendo se o mal não fosse arrancado de Israel. Josué manda uns homens ir até a tenda de Acã e encontra lá o que Acã disse que estava enterrado. Tira tudo do meio de Israel, leva para fora do acampamento, leva Acã e seus filhos, a família inteira, apedreja todo mundo, queima o que Acã roubou, que estava amaldiçoado, levanta lá um montão de pedras sobre o corpo deles. E agora Deus chama Josué de novo para um bate-papo, porque na primeira vez que Josué foi, Josué pensou assim, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, manda os espias e vamos fazer do jeito que os espias falou. Aí Deus agora está olhando para Josué e dizendo, ei, você fez o teu jeito, deu errado. Você fez a sua maneira, deu errado. O mal estava no meio de vocês não perceberam. Josué, faz assim agora, Josué. Eu vou te falar o jeito certo de fazer. E Deus fala para Josué, pega alguns homens, entra na cidade, deixa outros homens escondidos atrás de uma montanha. Esses homens que vão entrar na cidade, Josué, eles vão entrar e vão fingir que estão perdendo a guerra, vão sair da cidade, o exército inimigo vai seguir vocês, e vocês fingem que estão perdendo e fogem. Quando o exército inimigo sair de dentro da cidade, Josué, os outros homens que estavam escondidos vão entrar na cidade, vai destruir tudo. Ei, Josué, o exército que foi perseguir os primeiros homens vai ver a cidade pegando fogo e vai voltar. Quando eles voltar, Josué, os homens que estão dentro da cidade, os homens de Israel, vão sair para lutar contra o exército inimigo. O exército que fingiu que estava fugindo vai voltar e vai cercar aquele povo e vai destruir todo mundo. É assim, Josué, que vocês vão fazer. E deu certo, porque agora eles estavam consertados diante de Deus, agora eles estavam alinhados diante de Deus, o mal já tinha saído, e agora o plano, a direção, a orientação veio do céu, meu irmão. E quando vem do céu, não tem como dar errado. Quando a gente segue, quando eles seguiram aquilo que Deus estava falando, era impossível dar errado. Então aqui nós temos dois ensinamentos para nós hoje como igreja.
Se a igreja de Cristo quiser avançar no século 21, se a igreja do Senhor quiser crescer, quiser, sabe, ver o reino do céu se expandir, meu irmão, primeira coisa, temos que andar alinhados. Temos que andar alinhados com Deus, consertados com Deus. Segunda coisa, aprender a ouvir aquilo que Deus está dizendo. Faz assim, faz desse jeito, faz assado, faz daquela maneira, e aí vai dar certo. Quando a gente começar a parar, sabe, nós, a igreja, nós, a liderança, querer fazer do nosso jeito, querer fazer da nossa maneira, não, porque eu acho que assim vai dar certo, eu acho que se fizer assim é melhor. Não, meu irmão, esquece o que você acha, esquece o que você pensa, esquece o que você sabe, começa a ouvir aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está mandando fazer. Aleluia. É isso que está faltando para a igreja hoje, é ouvir mais a Deus, ouvir mais a voz de Deus, porque do jeito de Deus dá certo. Aleluia. Porque quando Deus fala, Ele garante, meu irmão. Quando Deus fala, Ele garante. Aleluia. E assim Israel conquistou a cidade de Ai, porque eles foram alinhados, eles foram consertados e eles foram na direção do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Cristo hoje precisa ser menos de nós, sabe? Menos de nós, menos do nosso achismo, menos daquilo que a gente acha, menos daquilo que a gente pensa, menos daquilo que a gente sabe e mais daquilo que Deus está falando. Aleluia. A gente precisa, irmãos, e quando eu falo isso, eu estou me incluindo no meio. Eu estou me incluindo porque eu sou um dos membros desse corpo que é a igreja de Cristo. A gente precisa, nós precisamos ouvir mais a Deus, ouvir mais a voz de Deus, para a igreja poder avançar, para a igreja poder crescer, para a igreja ganhar almas, para a igreja entrar, meu irmão, aonde Satanás está agindo, sabe, aonde Satanás está reinando, para a igreja alcançar as vidas que dia após dia estão sendo ceifadas. Aleluia. Para a igreja deixar de ser motivo de chacota em rede social, como a gente está vendo acontecer aí hoje. A igreja está virando motivo de piada. Isso é uma vergonha. Eu vi um vídeo esses dias aí, acho que todo mundo viu, da mulher do pastor lá. Aquilo é uma vergonha. Enquanto tinha gente rindo, fazendo piada, eu quase chorei vendo aquilo. Porque cheios de defeitos e falhas nós somos, mas o que está acontecendo com isso aqui? Está deixando de ser um lugar santo, está deixando de ser um lugar onde Deus fala, porque está cheio de homem carnal, cheio de homem que está deixando de ouvir a Deus e ouvindo mais o seu ego, a sua vontade, está colocando Deus de lado e fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer. E aí a gente está indo, a igreja está indo para a mídia, nas páginas de fofoca, nos jornais, na televisão, como motivo de piada. E ao invés da gente alcançar aquelas vidas que estão morrendo lá, meu irmão, nós estamos fazendo o contrário. E Jesus disse, a Bíblia diz, é nisto que vem o escândalo, mas é daquele por quem vier. Então a gente precisa fazer como Deus disse para mim naquele dia, e como Deus fez com Josué. Olha para dentro. Vamos parar de olhar para fora. Começa a olhar para dentro. Vamos arrumar a casa primeiro. Vamos arrumar a bagunça que está aqui primeiro. Josué, não vai adiantar você ir lutar, Josué, enquanto não arrumar a bagunça que está aí dentro. É isso que a igreja precisa hoje. Arrumar a bagunça que está aqui dentro. Eu não estou falando das paredes, não, meu irmão. Eu estou falando do meu coração. Eu estou falando do seu coração. Não leva isso para as quatro paredes. Eu estou falando desse templo que somos eu e você. Porque tem gente com a vida travada, com o ministério travado. Tem pastores, obreiros, irmãs e irmãos, tudo parado, tudo travado. Porque está tudo bagunçado aqui dentro. Está tudo desorganizado aqui dentro, ó, aqui. Enquanto não for organizado isso aqui, meu irmão,
Vai continuar acontecendo o que a gente está vendo acontecer aí, ó. A igreja virando piada. Então começa a olhar para dentro de você. Deus. Porque nós temos esse costume religioso também. Quando as coisas não vão bem na igreja, a gente culpa o pastor, culpa o presbítero, culpa o obreiro. Não, a culpa é do pastor. É o pastor que tem que ver isso, meu irmão. Começa a olhar para dentro de você. Vamos começar a olhar para dentro de nós. Aleluia! Para o seu ministério andar, para o seu ministério ir para frente, para o meu ministério avançar, e a gente tomar posse das promessas que Deus nos fez, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.